E aí, galerinha, voltamos agora para fazer o nosso momento de revisão. É aquele momento que eu sempre falo, aproveite que ainda dá tempo. Faça as anotações, porque antes da nossa atividade eu tenho essa revisão para vocês. Beleza? Então, de olho lá no quadro, vamos lá. Olha só, nossa aula 13.2 sobre o trabalho no Brasil. Nesta aula, nós falamos toda sobre a questão das transformações do trabalho no espaço do território brasileiro. E aí a gente conseguiu observar as situações dos diversos tipos de trabalho no Brasil e até mesmo compreendemos a situação, como está o trabalho regularizado no Brasil, aquele trabalho que não é regularizado, a taxa de desemprego. Então, lá no início da aula, eu falei para vocês sobre a PEA. O que é a PEA? É a população economicamente ativa, que é a população que está apta ao trabalho, que geralmente varia nos países aí de 15 a 65 anos. Então, essa população está apta para o trabalho. E no Brasil, nem todos da população economicamente ativa trabalham no setor informal. A gente tem uma grande quantidade de pessoas que trabalham aí com a informalidade. E falar de informalidade é um grande problema para um determinado país. Porque a partir do momento que eu tenho esse trabalho informal, esse trabalhador acaba sendo prejudicado, porque ele não vai ter os seus direitos garantidos lá na Constituição e ele não vai ter também direitos trabalhistas, porque ele não tem registro em carteira de trabalho. Então, é um grande problema onde tem que ser revisto várias situações acerca desse trabalho informal no nosso país para poder compreender e buscar alternativas de melhorias. Vamos lá. Então, essa população economicamente ativa do Brasil, que está na informalidade, atingiu um recorde em 2022. Cerca de 39,2 milhões de pessoas do nosso país trabalham aí com a informalidade, na informalidade. E esses dados são do PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, realizada aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. A evolução anual do emprego com, olha só, e sem carteira assinada no Brasil. Vamos analisar, porque durante a aula a gente já fez todo esse estudo, lá de 2012 até 2020. Aqui a gente observa o seguinte, galera, presta atenção, que em 2020, 30,63 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil e 9,67 sem carteira assinada. Então, milhões de pessoas dentro do nosso país que não possuem esse registro em carteira, que não acaba, vamos colocar, que é considerado, neste caso, o trabalho informal. E tudo isso acaba gerando o quê? Consequências para este trabalhador. Quando a gente fala da taxa de desocupação no Brasil, vários fatores acabam contribuindo para aumentar essa taxa. E eu trago 3 aqui para vocês: a automação e a robotização em setores produtivos e de serviço. Falei até na aula, essa automação. Imagine só, 1950 iniciou o processo industrial no Brasil. Vamos aqui, diretor. E aí, nesse processo inicial, grande quantidade de pessoas trabalhavam na indústria. 1950, 1940, eu tinha uma grande quantidade de trabalhadores no
campo, onde trabalhavam com plantio, onde trabalhavam na colheita, e de repente agora esse campo ele passa por transformações tecnológicas. E aquela grande quantidade de pessoas que atuavam no campo agora perdem os seus postos de trabalho para as máquinas. Então gera-se aí o desemprego, que é chamado aqui no Brasil desemprego estrutural, que é o desemprego que é gerado toda vez que há substituição do homem por máquinas, galera. Beleza? E na indústria também foi da mesma forma. Nos estabelecimentos comerciais, da mesma maneira, a gente observa cada dia a tecnologia presente dentro do comércio, dentro das instituições financeiras, e isso vai substituindo a mão de obra do homem. Vamos lá no quadro. Outro motivo responsável aí pela questão das altas taxas de desocupação no Brasil e também fora do Brasil e outros países são as crises, recessão econômica de um país, de um estado, de um grupo de indústria que acaba contribuindo para gerar também desemprego, ou seja, pessoas desocupadas. E pandemia também pode ser relacionada aqui no Brasil e a nível mundial. Taxa de desemprego do Brasil em 2022, 9,8% no trimestre encerrado em maio, correspondendo aí 10,6 milhões de pessoas desempregadas no Brasil de 14 anos ou mais. Falamos também na aula sobre o trabalho escravo, que com o passar dos anos foi caindo o número de resgates nos últimos anos no nosso país. Mas o marco vai ser entre 2006 e 2008, com 5.999 resgatados. Em 2016, apenas 667. Outra informação importante é compreender que eu falei durante a aula que os setores que mais concentram essa quantidade dos trabalhadores análogo à escravidão vai ser o quê? A agricultura, com 31,3%. E depois vem a pecuária, com 25,2%. Setores dos empregadores na lista do trabalho escravo no Brasil, de acordo com 2017. Falamos também sobre o trabalho infantil, que o trabalho infantil é um lado triste da história do Brasil e de vários países em subdesenvolvimento. E o Brasil, ele teve aí o total de crianças que existia algum tipo de atividade legal em 2019, 1.768. Nesta aula também falamos sobre a questão do rendimento diferenciado, apesar de todo o avanço no campo do trabalho entre homens e mulheres. Mulheres chegam a ganhar até 75% apenas da renda de um determinado homem. Mulher, ela já tiveram grandes conquistas ao longo da história, que iniciou lá no mundo desenvolvido e também dentro do mundo subdesenvolvido, mas ainda hoje mulheres estão lutando aí pela questão da igualdade salarial. Beleza? Revisamos aí os principais pontos da aula. Agora é com vocês aí na atividade. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, galerinha, passou rápido demais. Voltamos agora para fazer a nossa correção, beleza? Vamos lá no quadro, sem perca de tempo, fazer a correção. Atividade sala é o nosso momento importante, que é o momento da resolução da nossa atividade. Questão 1, presta atenção. Vamos lá. A respeito das implicações que envolvem o trabalho infantil, avalie as proposições a seguir. Primeira, o trabalho na infância impossibilita o convívio com outras crianças e o desenvolvimento de atividades próprias
da própria idade, como brincar, estudar, comprometendo assim o seu desenvolvimento social e educacional. 2. Crianças que trabalham ficam suscetíveis a acidentes, lesões e doenças. 3. A evasão escolar é, em muitos casos, provocada pelo ingresso de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Desses precoces trabalhadores, poucos retornam para a escola, comprometendo também a sua evolução profissional. 4. A criança que começa a trabalhar cedo atinge uma maturidade e estabilidade emocionais que perdurarão por toda a vida, pois começam desde cedo a compreender a sua responsabilidade no mundo e o papel que devem desempenhar na sociedade. Assinale a alternativa correta. A. F, V, V, F. B. Verdadeira, verdadeira, verdadeira e falso. C. Falso, verdadeira, falso, verdadeira. D. Verdadeira, verdadeira, falso, falso. E. Verdadeira, falso, falso, falso. Vamos lá. Então, vamos começar analisando essa última afirmativa que fala que é a 4. Que a criança que começa a trabalhar cedo atinge maturidade, estabilidade emocionais. Então, isso aqui não tem nada a ver, galera. Responsabilidade no mundo e o papel que deve desempenhar a sociedade. Não, a criança, na sua idade, ela tem que estudar, ela tem que brincar, tem que fazer suas atividades. Então, ela pode ter responsabilidade, mas nada relacionado ao trabalho. Porque nós vimos durante a aula que o trabalho é permitido por lei no nosso país a partir dos 14 anos como menor aprendiz. Então, antes disso, não, a criança não tem responsabilidade com a questão do trabalho. Então, a 4 a gente já sabe que é, então, olha só, é falsa. Aí eu ia falar para vocês, nesse caso aqui já ia eliminar a C, mas já marcou a resposta correta. Então, nessa questão, a alternativa correta é a B. Se você marcou a B, show de bola. Parabéns, porque é a nossa alternativa correta. Questão 2. No Brasil, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem expressamente o que, galera? Vamos lá. A. O trabalho infantil. B. O trabalho de adolescente com mais de 14 anos. C. O trabalho de jovens aprendizes. D. Que jovem entre 16 e 18 anos exerçam apenas funções seguras. E a E. Que jovens abaixo de 18 trabalham como jovem aprendiz. Essa questão praticamente respondi anteriormente. E eu falei para vocês durante a aula acerca da questão do trabalho no Brasil. Então, a Constituição não proíbe o quê? O trabalho de jovem aprendiz no Brasil. Então, aqui a C está falando que proíbe. Então, você aprendeu que na aula que ele pode trabalhar a partir de 14 anos com a autorização prévia do seu responsável, o pai, mãe ou quem possui a guarda daquele determinado adolescente ou jovem. Então, a C não está de acordo, galera. Vamos analisar aí que jovens abaixo de 18 trabalham como jovem sem chance. Também não foi falado isso durante a aula. Então, a E já não pode ser. A B, o trabalho de adolescente com mais de 14 anos. Não. Lembra do 14 anos que eu falei durante a aula? Ao contrário, é permitido todo esse trabalho para essa galera. Então, no Brasil, a Constituição, ela federal, e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai proibir o trabalho infantil. Parabéns para você que marcou a alternativa A, que é a nossa alternativa correta. Questão 3. Leia o texto
e analise a figura a seguir. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino. Em 2000, chegou a 71% da renda do homem. Vamos marcar aqui, ó. Em 91, 63%. Já em 2000, 71%. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade contra 20% dos profissionais masculinos. Temos aqui a imagem. Me parabenizar. Dia é fácil. Quero ver respeitar nos outros 364, né? Então, me parabenizar, um dia é fácil. Quero ver nos respeitar nos outros 364. Então, com base no texto, com base nesta imagem, você vai chegar em uma resposta. Tendo em vista o texto e o discurso, percebe-se o quê? As diferenças na valorização da força de trabalho entre os gêneros e ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. B, pela queda da taxa de fecundidade, elevando a renda feminina e os tabus da adequação a padrões de beleza vigentes. Alternativa C, a alteração do perfil das trabalhadoras que se tornam mais velhas, casadas e mães e a participação das mulheres no movimento feminista. D, a classificação do trabalho doméstico contabilizado como atividade econômica e a continuidade de modelos familiares tradicionais. E aí fala, galera, as diferenças da jornada de trabalho entre os gêneros e a influência da mídia, estabelecendo um padrão de corpo feminino. Então, é uma questão suave. Era só fazer a leitura do texto e a interpretação da imagem. Então, a gente observa na A resposta correta, que fala que tudo isso retrata o quê? As diferenças na valorização, na força do trabalho entre os gêneros e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. Então, show de bola para quem marcou a alternativa A. Qualquer coisa, volte no material e faça a revisão. Questão 4. Leia o fragmento da notícia abaixo. As mulheres continuarão a receber salários menores que o dos homens em 2014. A diferença, no entanto, diminui segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio PNAD. No ano de 2014, elas receberam em média 74,% da renda dos homens. Em 2013, o percentual era de 73,5%. A notícia revela a equiparação salarial entre os diferentes gêneros, a diferenciação salarial permitida pela legislação brasileira. Alternativa C, a predominância do trabalho feminino sobre o masculino em todos os setores da economia. E a D, a manutenção das desigualdades de gênero no trabalho. E a E, o distanciamento crescente da diferença salarial entre homens e mulheres. Então, o texto é bem claro. Essa questão é uma questão que envolve ali, que poderia ser cobrada na geografia, poderia ser cobrada lá na língua portuguesa e também na sociologia. E ela está bem ligada naquela pegada de Enem, de vestibular, que é uma questão interpretativa. Beleza? Volta lá no quadro. Então, a gente observa essa diferença, porque o texto está falando aqui, ó, de determinado período e o ganho da mulher, ó, 74,5% em relação à renda dos homens. Em 2013, o percentual era de 73,5%. Então, o que a gente consegue observar?
que não houve a queda no percentual da questão da desigualdade de salário entre homens e mulheres. E, consequentemente, a gente vai observar que a notícia revela essa manutenção, essa permanência das desigualdades de gênero no campo do trabalho. Beleza, galera? Então é isso. Ó. Se ficou alguma dúvida em relação às nossas atividades, volta lá no conteúdo da aula, faça sua revisão, porque dessa forma você vai se preparar lá para o dia da prova. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!